Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesse domingo de Páscoa, celebrando ao Senhor, porque hoje é um dia muito especial para nós cristãos, o dia em que Jesus Cristo, Ele ressuscita dentre os mortos. E estamos aqui reunidos para celebrarmos a Deus e lembrarmos, de tão grande dia o Senhor proporcionou para nós, para aqueles que nele creem. Vamos iniciar orando ao Senhor. Vamos orar ao Senhor e entregar nas mãos do Senhor esse momento. Paizinho amado, Pai querido, somos gratos a Ti, meu Deus, porque um dia Tu escolheu nos amar, meu Pai. Um dia, Senhor, Tu colocaste no Teu coração amor por um povo, Deus, que não Te amava, por um povo, ó Pai, que sequer dava atenção a Ti, mas Tu nos amaste e se entregaste por nós. Somos gratos a Ti, meu Deus, por tudo que Tu fizeste por nós. Paizinho, toma em Tuas mãos esse momento, ó Pai. Fala aos nossos corações, recebe o louvor, Pai, de adoração a Ti. Meu Deus, aqueles que estiverem nos vendo, nos ouvindo por meio das redes sociais, que Tu possa estar entrando com a Tua paz, com o Teu amor, que o Teu Espírito, Senhor, possa levar entendimento e sabedoria. Paizinho amado, encampa Teus anjos ao nosso redor e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos louvar e adorar a esse Deus que é grande e maravilhoso. Deus abençoe a todos. Aleluias. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos adorar, engrandecer o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que em tudo dai graças, que possamos agradecer a Deus e adorar e exaltar o seu nome neste lugar, amém? Vamos adorar o Rei dos Reis, agradeça a Ele onde quer que você esteja, louve ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra te dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra te dizer que eu te pertenço, Deus. Adore ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra te dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra te dizer que eu te pertenço, Deus. Adore.
força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra te dizer que eu te pertenço, Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te pertencemos, ó Deus. Oh Deus, nós te pertencemos, Senhor. Tu, Senhor, nos chamou, Tu nos escolheu, Tu nos amou primeiro, Pai. Bendito Tu seja, Senhor. Tu és adorado nesse lugar, Pai. Tua presença é real aqui, Tua presença é real aí na Tua casa, irmãos. Só crê nele, só acreditar nele, se rende a ele, sujeite-se a ele, pois ele é o Deus forte, o Deus todo-poderoso. Oh, tua presença é real, Pai. Bendito seja o teu nome, Deus. A sua presença é real aqui neste lugar. Oh, a sua presença é real. Sim, aqui neste lugar. Então adore ao Rei. Então adorarei. Então eu louvarei. Louve ao Senhor, se renda a Ele. Então me renderei totalmente a Ti. Então eu louvarei. Então eu louvarei. Então adorarei. Oh, então me renderei totalmente a Ti. Declare: a sua presença é real. Sua presença é real. Oh, aqui neste lugar. Sim, a sua presença é real. Aqui neste lugar. Adore ao Senhor. Então adorarei. Então eu louvarei. Sim, Deus. Então me renderei totalmente a Ti. Então adore ao Rei. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti. Oh, totalmente a Ti. Totalmente a Ti. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Que você possa se render a Ele, que você possa se entregar a Ele, que você possa confiar nele, pois o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer mais do que pensamos. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Amém. Aleluias. Glória a Deus. A presença dele é real em nosso meio, porque ele não é um Deus morto, ele é um Deus vivo. Aleluias. E não só é vivo, mas ele dá vida àquele que nele busca.
aquele que nele espera, aleluia, aquele que faz de si a sua morada. Glória a Deus. Como é bom louvarmos e adorarmos ao nome do Senhor. Amém? Eu queria convidá-los para abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 21 ao 28. Êxodo 12, 21 ao 28. Aleluias, glória a Deus. Aleluia. Vamos falar um pouco, sobre a Páscoa, porque a Páscoa não é aquilo que a televisão nos ensina, o coelhinho da Páscoa, o ovo de Páscoa, mas vamos encontrar o verdadeiro sentido da Páscoa na palavra de Deus. E esse texto aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 21 ao 28, vai nos mostrar exatamente o momento em que a Páscoa foi instituída no meio do povo de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 12, versículo 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa, molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Amém? Que o Senhor ele aplique a sua palavra aos nossos corações e o Espírito do Senhor nos traga entendimento para compreendermos as suas santas escrituras. Meus irmãos, acabamos de ler um texto em que mostra o momento exato em que a Páscoa foi estabelecida. O povo estava como escravos no Egito. Deus levanta Moisés para retirá-los, para tirá-los da escravidão. Mas o faraó, ele não liberou o povo. Faraó endureceu com o coração duro, não liberava o povo, não obedecia à ordem do Senhor que era: deixa o meu povo ir. E várias pragas foram levadas até o Egito por conta da dureza do coração do faraó. Deus endurecia o coração de Faraó para que Faraó não liberasse o povo, e ali Deus mostrasse ao Egito que ele era o único Deus vivo e verdadeiro, Senhor de todas as coisas. E a última praga foi exatamente a praga em que todo primogênito seria morto. Todo primogênito de cada família e dos animais, eles seriam mortos. E Deus dá uma direção a Moisés e diz assim: olha, mata um cordeiro, e com o sangue do cordeiro, mela os umbrais, mela a porta de cada casa do povo judeu, do povo de Deus. E quando o destruidor passar, ele não entrará dentro daquela casa e não matará o primogênito. E assim aconteceu, meus irmãos. E assim aconteceu. Cada família do povo de Deus que estava escrava, vivendo como escravo no Egito, eles passaram sangue, mataram um cordeiro, passaram sangue nos umbrais da porta, na parte de cima e nas laterais da porta.
E no dia do Senhor, aquele destruidor passou por sobre o Egito e matou todos os primogênitos, exceto o daqueles que tinham o sangue do cordeiro melado em sua porta. Assim foi, meus irmãos, instituída a Páscoa. A partir daquele momento, o Faraó libera o povo de Deus para ir ao monte adorar a Deus, e a partir dali começa Deus levando o seu povo para conquistar a terra prometida. E aí, quando o povo tomasse posse da terra prometida, o povo faria menção, lembrança da Páscoa, em memória do que Deus havia feito no Egito. Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa. O significado da palavra Páscoa é passagem. É a passagem. É a libertação. É exatamente quando o espírito destruidor ele passa sobre o Egito para matar os primogênitos, e em consequência disso, o povo ele é livre, ele sai da escravidão à liberdade. E é exatamente nesse período em que se comemora isso. Os judeus comemoram isso, e nós hoje, como comemoramos a Páscoa? É isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Não somos judeus e nem temos a cultura do judeu, nem vivemos as festas judaicas, mas aprendemos na palavra de Deus o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa, ela em Cristo vai ter uma outra roupagem. É em Cristo que nós comemoramos essa Páscoa, a Páscoa do Senhor. Porque da mesma forma que Deus libertou o povo lá do Egito, Ele também nos liberta em Cristo Jesus. Mas nos liberta de quê? Romanos capítulo 6, 23 vai dizer exatamente isso. Pois o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, nós somos escravos do pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa aqui dentro de nós, que se originou lá no Jardim do Éden, quando houve a desobediência. O pecado entrou na raça humana e nos afastou de Deus. E vivemos presos no pecado, escravos do pecado. Mas Deus em Cristo Jesus, Ele nos liberta. Ele nos leva para a vida que Deus tem para nós. Romanos capítulo 5, 8 vai dizer: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Sabe, meus irmãos, quem acha que é livre porque tem dinheiro, porque tem uma profissão digna, porque vive bem, quem acha que é livre porque desfruta das coisas desse mundo, está completamente enganado. Porque a verdadeira liberdade só encontramos em Cristo, Ele que é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa, é aquele que liberta o homem do pecado e transfere e o leva, e o leva para o seu reino, e o leva para a vida que há em Deus. Isso é a Páscoa. Entendam uma coisa, eu quero analisar com vocês lá o texto que nós acabamos de ler rapidamente. Eu só quero trazer uma reflexão sobre a Páscoa. A gente sabe que Cristo é aquele que liberta, Ele morreu e ressuscitou e deu vida àquele que nele crê. Romanos 3,16. Quem crer nele não morre, mas tem a vida eterna. Então Ele nos livra da morte e do pecado. Isso é Páscoa. Agora, analisem comigo rapidamente o texto lá em Êxodo. Se a gente observar o texto, lá se fez necessário matar um cordeiro. Se fez necessário que o sangue daquele cordeiro fosse passado pela porta de cada casa, as laterais e a parte de cima da porta. Houve a visitação do Senhor naquele lugar.
a morte alcançou apenas aqueles que não tinham o sangue nos umbrais, nas portas. Viveu aqueles que tinham o sangue na porta. E, para finalizar, como estatuto perpétuo, Deus deu uma ordem para que essa Páscoa ficasse em memória dos judeus. Percebam, estávamos mortos em nossos pecados, e se fazia necessário um santo, um que era digno, um que não tinha mácula, um que não tinha pecado. A Bíblia vai chamar Jesus Cristo do Cordeiro de Deus. E assim como lá no Egito tiveram que imolar o cordeiro, foi necessário Jesus Cristo ser morto. Foi necessário o cordeiro se entregar para morrer pelos nossos pecados. E uma vez que ele morre, o sangue dele é derramado. Lá no Egito, aquele sangue era derramado nas portas, foi derramado e passado nas portas. E hoje, o sangue de Cristo é derramado e passado na porta do nosso coração. Aonde é que Deus habita? Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos uma casa não feita por mão de homens, porque na casa feita por mão de homens o Senhor não habita, mas somos uma casa feita pela mão do próprio Deus. Somos feitos à sua imagem e semelhança. Do pó da terra Ele nos formou e soprou em nós o fôlego de vida. E uma vez que Cristo, Ele é crido, Ele nasce em nós, o seu sangue nos lava, o seu sangue nos purifica, é jorrado em nós, porque assim como no dia da visitação o Senhor passou sobre o Egito, o Senhor Ele passa sobre nós. E Ele olha para aqueles que têm o sangue do Cordeiro o sangue do Cordeiro no seu coração. Ele olha para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O interessante é como nós lemos em Romanos capítulo 5, 23, o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, mas uma vez que esse sangue nos lava, nós somos aceitáveis diante de Deus, nós somos reconciliados. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, o anjo do Senhor passou sobre o Egito e matou aqueles que estavam sem o sangue, e hoje nós somos vivos, vivemos para Deus, porque o sangue de Cristo foi derramado sobre nossas vidas, foi derramado naquela cruz. Vida para aqueles que são que são lavados e remidos pelo sangue. Morte para aqueles que não têm o sangue de Cristo em sua vida. Amém? E o mais interessante também, algo interessante também que a gente vai encontrar analisando o texto, é que aquele dia ficou em memória. Ficou em memória. Todo ano os judeus comemoram a Páscoa, nós comemoramos a Páscoa. Mas entendam algo, meus irmãos, em Cristo não é todo ano que temos que comemorar a Páscoa, porque Ele é a nossa Páscoa. Uma vez que esse sangue do Cordeiro não estiver mais em nós, se não estivermos lavados e remidos, se não estivermos em Cristo Jesus, deixaremos de ter parte com Deus, deixaremos de fazer parte desta Páscoa. Ou seja, o que eu quero dizer? Que Cristo é a nossa Páscoa e Cristo deve ser vivido todos os dias da nossa vida. Amém? Todos os dias. Cristo, Ele dá um novo significado. Ele dá um novo significado para esta data. É isso que Cristo faz. Não é apenas uma festa religiosa em que nós fazemos memória, mas é uma festa divina em nós. É algo de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa viver até o grande dia do Senhor. Vivermos essa festa, temos que viver essa festa todos os dias da nossa vida, até o último dia do nosso fôlego de vida. Meus irmãos, e a gente vai encontrar algo tremendo na palavra de Deus. Algo tremendo nós vamos encontrar na palavra de Deus.
Uma vez que o Cordeiro foi morto, que o seu sangue foi derramado e ele ressuscitou, e por meio dele e nele temos a vida eterna. E, de acordo com a ordem que Deus dá aos judeus lá no Egito, em que deve-se obedecer a essas instruções como decreto perpétuo, vamos encontrar na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8. Eu só vou comentar um pouco isso para a gente encerrar essa reflexão. 1 Coríntios 5, versos 7 e 8. Vai dizer assim, 1 Coríntios 5, versos 7 e 8. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade nem da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Meus irmãos, qual é a cerimônia que devemos obedecer em Cristo Jesus? Encontramos essa resposta aqui. Como eu falei, não é mais uma festa religiosa, mas é algo que tem que ser vivido todos os dias. E esse texto vai nos explicar verdadeiramente o que isso significa. Ele vai dizer aqui, no finalzinho do versículo 8, que nós devemos celebrar essa festa não com fermento velho, mas com pães da sinceridade e da verdade. A Páscoa tem tudo a ver com maneira de viver. Se não mais vivemos como antes, devemos viver como novo. E que novo é esse? Cristo em nós, a nossa Páscoa, o sacrifício de Deus para a humanidade. Se nós temos que viver como Cristo, meus irmãos, precisamos viver em novidade de vida. E esse texto ele vai nos ensinar o que significa isso: um coração sincero, os pães da sinceridade e da verdade, ou seja, um coração sincero e a verdade de Cristo Jesus. O que Deus espera de nós, meus irmãos, como o Cordeiro que morreu por nós, é que o nosso coração ele seja sincero diante de Deus. É que haja sinceridade, é que haja um coração arrependido, um coração contrito, um coração que o reconhece como Senhor e Salvador, um coração que é submetido à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor. Esses são os pães da sinceridade. É o que Deus procura. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus olha para dentro do nosso coração. Ele não olha para o exterior. Ele não olha para o que a gente faz. Ele não está olhando ele não está preocupado com o exterior, ele olha para dentro, que é daqui de dentro do nosso coração que sai a sujeira ou que sai aquilo que é agradável a Deus. Então Deus espera um coração sincero, um coração verdadeiro do seu povo. Ele não espera a religiosidade, ele espera um coração que reconhece que nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecer a grandeza de Deus, o quanto precisamos dele, reconhecemos que a sua palavra é aquilo que devemos viver, é o manto em que nós devemos nos envolver, é exatamente a palavra de Deus que deve conduzir a nossa vida, é a palavra de Deus, meus irmãos. E verdade é exatamente uma consequência de viver a palavra de Deus. Uma vez que eu vivo a palavra de Deus, eu ando em verdade. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que me falam, não é aquilo que eu aprendi dos meus pais, mas é o que o próprio Deus fala aos nossos corações, né, por meio da sua palavra. Uma vez que essa verdade é guardada no coração, eu coloco em prática ela, eu a vivo. Eu faço dela o meu rochedo, a minha rocha, a minha fortaleza. Eu confio em Deus por meio da sua palavra. Deus espera isso, isso é a Páscoa. É um coração sincero, é viver a verdade de Deus por meio da sua palavra. Ele é a verdade, o próprio Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outra verdade, não há outro caminho.
Não há outro meio pelo qual podemos chegar a Deus, senão pela sua palavra, e a sua palavra é o próprio Cristo. Aleluias! Quer, meus irmãos, participar da Páscoa? Viva dia a dia a palavra de Deus. Quer comemorar esse dia? Comemore todos os dias com um coração sincero, não segundo o teu costume antigo, não segundo aquilo que tu acha, mas um coração em que se submete essa palavra, um coração que é confrontado pela palavra de Deus, e ele reconhece que precisa mudar, porque essa é a palavra de vida, essa é a verdade que Deus tem para a humanidade. Foi por isso que Cristo morreu naquela cruz, para nos dar vida e vida eterna, e só temos essa vida se essa palavra nascer em nós, se Cristo ressuscitar em nós. Isso é Páscoa, meus irmãos, isso é Páscoa. Isso é o que Deus espera da sua igreja, é o que Deus espera do seu povo. Aleluias. Quer comer ovo de Páscoa? Coma. Não é pecado comer ovo de Páscoa, come ovo de Páscoa. Come chocolate, pode comer à vontade. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que importa para Deus é que Cristo nasça em ti. É que o seu sangue seja derramado sobre a sua vida. Foi esse o propósito dele, ao morrer naquela cruz, nos libertar, não do Egito, mas do pecado, nos libertar, nos libertar do pecado, nos libertar e nos dar vida. Aleluias. Esse é o projeto de Deus, isso é o que Deus espera do seu povo. Eu quero concluir lendo um texto em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, que vai dizer assim, do 18 ao 21, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Aleluias! Glória a Deus. Não devemos viver mais como antes, meus irmãos. Não devemos viver mais como o velho homem. Não devemos viver mais segundo o nosso costume, mas sim segundo o novo de Deus, que se chama Jesus Cristo, que foi conhecido desde antes da criação de todas as coisas, preparado, escolhido, predestinado para morrer em favor daqueles que creem. Para aqueles que creem, vivam o novo, vivam Cristo, vivam a sua palavra. Essa é a Páscoa do Senhor. Aleluia, é o sangue de Cristo em nossos corações, nos ensinando uma nova maneira de viver. Entendam, quando o destruidor passou, que matou os egípcios, a primeira atitude de Faraó foi: saiam da minha terra. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Quando nós recebemos a Cristo e deixamos o sangue dele nos lavar e purificar, sabe o que acontece? Devemos sair da terra antiga e viver a nova terra. E que terra é essa? Os céus. Aquilo que Deus tem preparado para nós é o reino dele em nós. Não vivemos mais para este mundo, não vivemos mais em favor deste mundo, mas sim para o próprio Deus, no mundo que ele tem preparado, que é o reino dele em nós. Aleluias. E esse reino, meus irmãos, ele não se encerra, não se limita nesta vida, mas podemos desfrutar dele aqui e vivermos a sua plenitude no dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor nos céus, no dia em que nós vivermos na eternidade com esse Deus, porque lá é a nossa terra, lá é a terra que Deus quer, que Deus nos aguarda. Lá é a terra em que Deus espera aqueles que o amam e que vivem a sua palavra. Aleluias. Nessa Páscoa, meus irmãos, que Cristo Jesus ressurja e que o Senhor lhe dê entendimento para que você viva
dia após dia essa palavra, para que você não só leia, mas que você viva, que você aguarde em seu coração. Aleluia, porque essa é a verdadeira Páscoa, quando homens e mulheres com corações sinceros, quebrantados, contritos, que se arrependem, reconhecem a Cristo e deixam que Ele faça morada, e deixem que Ele entre e lave com o seu sangue, nos redimindo e nos perdoando de todo o pecado. Que Deus os abençoe. Amém, meus irmãos? Possamos meditar nessa reflexão e entender que Deus tem para nossas vidas é muito mais do que um ovo de chocolate, um ovo de Páscoa, mas sim a vida eterna em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos vocês, que a sua paz, o seu amor permeiem em vossos corações, que as consolações do Espírito Santo, ela possa estar ali, lhe consolando contigo dia após dia, e que a gloriosa paz do nosso Deus inunde a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.